gente, muito boa noite. A Denise só dá risada, isso é muito bom. É o calor, esse calor humano é ótimo. Hoje, nossa aula, muito interessante. O que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre as ostomias. Está lá no capítulo 7, página 41. Para quem quiser acompanhar, a professora vai iniciar o compartilhamento de tela com vocês, ok? Vocês estão vendo aí o mesmo que eu? Está aparecendo para vocês? Então, eu vou iniciar a aula com a seguinte informação, ó. Desculpa, com a seguinte frase. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, vamos continuar o nosso aprendizado. Só que antes da gente continuar o nosso aprendizado, vamos fazer uma revisão? O que a gente viu ali na aula passada? Vamos lá? Curativos. O que vocês lembram que a gente falou de curativos? A professora explicou que o curativo, ele deve ser normalmente prescrito. A grande parte dos curativos que o cuidador acaba acompanhando, o principal é pelo rompimento das úlceras de pressão. O que é isso? É as escaras, essas úlceras, que é o nome mais atual que se utiliza, ela é formada por quê? Devido à pressão que é exercida ali no local, ok? Então, os curativos, ali na apostila de vocês, inclusive, contém ali o material que é utilizado como curativo. Existem os 3 principais tipos de curativo, que é o aberto, o oclusivo e o fechado. Então, fechado, oclusivo, compressivo. Então, tem 3 tipos de curativo, cada uma para uma espécie de curativo, não é escaras e úlceras. Existe aquele, um exemplo, fixador. Sabe o que é fixador? É a gaiola. Paciente, quando tem um acidente de moto, alguma coisa assim, precisa pôr o osso no lugar e coloca uma gaiola. É um outro tipo de curativo. Então, cada curativo, ele é prescrito pelo médico ou por um enfermeiro especialista na área, como que vai ser utilizado. Coloquei uma atividadezinha lá para vocês assim, lá, que a Dona Maria tem um curativo, tanto por tanto. Na apostila tem lá. O que é um curativo pequeno? Quantos centímetros é um curativo pequeno? Quanto que é um médio? Quanto que é um grande? E relembrando ainda, falando sobre os tipos de cobertura, ou seja, depois que você limpou o curativo, que todo curativo tem que ser limpado para evitar a proliferação de micro-organismos, você usa o que é uma cobertura. As principais que comentamos na aula passada é a hidrocoloide, que é a placa que é utilizada ali, o alginato de cálcio, o hidrogel e o carvão ativado. Tem dúvidas ainda a respeito desse assunto? Entra lá no grupo. Lá tem um vídeo na íntegra, a professora falando e decorrendo ali a respeito dos produtos que se utilizam, tá bom? E uma sugestão que eu dou, sempre que você tiver um tempinho, leia a respeito de produtos que são utilizados em curativo, que nada que você aprende, você viu hoje a mensagem que eu trouxe, né? A nossa mente nunca se cansa de aprender, ok? Hoje o tema da nossa aula é o quê? As ostomias. Seja ela, conforme essa imagem aqui, ó, uma colostomia, seja uma gastrostomia, seja uma traqueostomia. São as tomias. Ou seja, professora, não estou entendendo. Eu vou explicar para você o que é uma ostomia, então. Toda vez que a professora falar na palavra ostomia, significa boca. Ou seja, um orifício artificial. Normalmente, existe um orifício que ele pode ser aberto na parede abdominal, ou seja, conforme essa imagem. Pode ser a colostomia, ileostomia, urostomia, enfim. Ostomias em geral, se você quiser ler um pouco mais sobre esse assunto, existe algo chamado CID. CID é o Código de Identificação de Doenças. Por que 10? Porque essa classificação dessas doenças, o que estava acontecendo? Já está na 10ª edição. Provavelmente ela é renovada. No CID-10 não tem ainda a doença do Covid, tá? O próximo é a edição 11, porque toda doença ela é classificada por quê? Por um número. O médico não fala assim,
A Genilza tem autismo, a Genilza tem diabetes. Ele fala, ela tem F84. Então, na área da saúde, as doenças são identificadas por letras e números, tá bom? Provavelmente na edição 11 do CID vai vir a letra e o número do Covid. Por quê? Vamos supor que o paciente está com câncer e os profissionais vão conversar perto. Não quer que a família saiba. Aí ele fala lá, é o CID tal. Aí os profissionais que ali sabem, para o paciente não se assustar com a doença dele, tá bom? Vamos entender um pouquinho, então? Agora que eu já expliquei para vocês o que é o CID, qual que é a finalidade de se fazer uma ostomia? Ou seja, essa abertura, esse novo trajeto para a saída. No caso da colostomia, é para eliminação de fezes, ok? Vamos supor, é só para sair? Não. Hoje a professora vai explicar para você e vamos supor que o cliente tem um câncer lá no intestino. Misericórdia, né? Mas pode acontecer. O que o médico vai fazer? Enquanto se trata, as fezes não vai poder passar mais por ali. Aí ele faz o quê? Para trazer bem para a realidade, o nosso presidente passou por isso. Lembra que ele levou uma facada? Ele precisou fazer isso aqui. O que ele fez? Uma colostomia. Qual que é a finalidade? Enquanto as fezes não podiam sair ali, ó, no intestino delgado, desculpa, intestino grosso, reto, ânus, era ali, ó. Colocou o seu sinofício para fora. Então, as fezes dele saem por aqui. Vou dar continuidade, então. Classificação, ou seja, as ostomias, elas têm classificação assim. Ou seja, qual que é a função que essa ostomia está fazendo aí? Ela é permanente, é por órgão, ou seja, a função. Vou trazer um exemplo. O paciente passou por um acidente e ele não consegue, ou ele passou por uma doença que ele não consegue mais engolir, ele não consegue deglutir. Se ele não consegue, aqui ó, engolir, ele vai deixar de se alimentar? Não. Existem várias formas. Existe uma forma que a enfermagem vai lá e passa uma sonda. Essa sonda é introduzida no nariz e vai até o estômago, ok? Esse paciente não dá para passar sonda, não é indicação de sonda. Então, vai ser aberto o quê? Um orifício aqui. Qual que é a função? Para que ele possa se alimentar, ok? Essa imagem aqui é da colostomia, ok? Mas existe também formas da gastrostomia ou jejunostomia. Pode ser permanente ou temporária, ou seja, definitiva. E existe ainda, por órgão, pode ser uma colostomia, ileostomia, urostomia, cistostomia. Quer ver um exemplo? O paciente houve uma lesão de bexiga, a bexiga dela se estourou num acidente. Até que seja feito ali um procedimento, vai se fazer o quê? Uma urostomia. Vai se fazer uma cistostomia. Entenderam isso? Então, esses buracos, esses orifícios, essas bocas, elas são abertas toda vez que há um prejuízo. Em que caso que é indicado, professora Evelyn? É indicado aqui, ó. O paciente passou por um traumatismo. Vai precisar? A criança nasceu com uma malformação congênita. A pessoa está com câncer. Ou foi amputado uma região onde precisava. O que vai fazer? Vai se colocar uma ostomia. Tipos. Quais são os tipos? Professora, onde que você está falando aí, ó? A professora falou a respeito da página 41. Eu estou explicando aí, eu falei sobre as classificações, em que caso que é indicado uma ostomia. Agora, a professora está falando ali, ó, página 42. Quais os tipos de ostomias que existem? Traqueostomia, gastrostomia, jejunostomia e colostomia. Essas são as principais que nós vamos aprender hoje na aula. Existe mais? A resposta é sim. Observe essa prótese que eu trouxe aqui para vocês verem. Ó, tá vendo isso daqui? São bocas e orifícios. Estômago. O que está aqui? Jejuno. O que está aqui? O intestino grosso. Se é o intestino grosso, a colostomia.
Entendeu? De acordo com o local onde é aberto o orifício, é o nome que se dá. Até agora, a professora está explicando, agora vamos a um. Traqueostomia, o que isso quer dizer? Uma boca, um orifício foi criado através de uma cirurgia. Para quê? Para que a pessoa possa respirar. Houve algum problema ou as trocas gasosas dele não conseguem ser pelo nariz. É indicação para quê? Para traqueostomia. Aonde que é aberto? Peguem você aí nessa região assim, ó. Coloca o dedinho e faz assim, redondo. É aí que é aberto o orifício, tá bom? Aí, introduzido uma cânula. Então, esse procedimento, ele faz o quê? Ele cria esse orifício que é artificial, é indicado principalmente em emergência. Precisou fazer? Olha só. Aparece para vocês? Aqui é a cânula, ó. O que a gente vê normalmente é só esse pedacinho aqui. Olha como que é lá dentro. Tá vendo aqui? Isso aqui vai até onde entra pela traqueia para poder enviar as trocas gasosas. Só que observaram aqui que tem algo chamado cuff. O cuff, ó, aqui ele está insuflado. Isso quer dizer que isso vai parar lá no cliente. Você imagina? Se não fosse isso, o paciente ia tossir e ia expelir isso fora, ok? Observe essa imagem enquanto a professora vai entregar aqui para a Érica vê aqui, e aí, professora, fez chamada, esse pessoal está participando, ó, a professora já fez chamada. Ele, meu Deus, eu vi você entrou depois, meu amor, seja bem-vinda, eu já coloquei presença, tá bom? E acho que eu vi alguém me avisando aí que está com a internet que não estou conseguindo assistir, não tem problema. Depois termina de assistir na íntegra, fazendo um favor, ok? Joia. Érica, obrigado. Eu só não lancei atrás, tá bom? É ostomia, por gentileza. Então, assim, o que essa cânula faz na nossa região? Ela fica parada lá. E se esse cuff, ó, sair esse ar, uma tossida que a pessoa dá, sai para fora. Então, isso aqui, ó, é fixado com um cordonê, vai ficar preso no pescoço do cliente, tá? Para que vocês saibam. E o paciente, ele é aspirado. Uma técnica que eu vou explicar para vocês é mais ou menos assim. Professora, como é que é isso? Paciente com traqueostomia, quando ele vai para casa, normalmente vai alguém da enfermagem que vai passar orientação para a família. Se o cuidador for ficar lá cuidando dele, ele vai poder aspirar? Se ele for bem treinado, sim. Eu vou orientar você como deve ser feito. Ó. Esse cuff tem que estar sempre insuflado, porque se ele está insuflado, ele está preso lá dentro do cliente. Se você apertar ele, ele tiver murcho, tem que encher. Coloca assim com seringa de 20 aqui, ó. Você enche ali cerca de 10, é ar que você põe. Porque quando o médico vai retirar isso do paciente, é desinsuflado, entendeu? Ótimo. Então, assim, cuidados com o paciente que tem a traqueostomia. Observem aqui essa imagem. Tá vendo aqui, Genilza, Jussara, Rosane? Tá vendo aqui esse cordãozinho? Esse cordãozinho aqui que fica fixado. E aí, aqui embaixo do lado, não tá dando para ver muito, mas esse paciente aqui tem o cafezinho dele aqui. Esse cafezinho fica para fora, para você ter certeza que ele tá preso, tá bom? Então, tá aqui. Aqui o que utiliza? Isso aqui chama gaze. Essa gaze é que se começar a vazar muita secreção, não fica na pele do paciente, tá bom? Como que é aberto? Ó, faringe, farinha, comida, é pela boca. Laringe, passa ar, é aqui, ó. É que aqui, ó, tem dois canezinhos, um vai para frente e outro vai para trás. O que vai para frente é ar, o que vai para trás é o estômago, é o esôfago, ó. Tá vendo aqui? Então, a traqueostomia, ela vai ficar aqui. E o paciente vai ser passada a sonda na parte de trás. Entendeu? Nós temos duas vias. Então, aqui, vamos supor que o paciente tenha uma jejunostomia. Olha até onde vai a sonda. Até aqui. Ah, o paciente tem uma ileostomia. Ah, entendeu? De acordo com o lugar até onde essa sonda desce, é o nome do procedimento. Gastrostomia, fica no estômago. Jejuno, fica no intestino. Intestino delgado, intestino grosso. Aqui, ó. O delgado é onde ficam as fezes aqui. Desculpa, o intestino grosso é onde fica as fezes. O delgado é onde é absorvido as vitaminas,
os alimentos que a gente come, começa aqui, ó, aqui no intestino, tá bom? Professora, você estava falando lá do paciente, agora eu fiquei em dúvida. Olha um cuidado muito interessante, voltando lá, que você tem que ter. É uma cânula que ela vem acoplado em algo chamado suctor. O dreno suctor é uma coisa, sucção é outra, tá? Aqui vai ficar assim, vai ficar chupando esse ar. Você não pode enfiar aqui, ó, conforme eu estou mostrando na imagem. Você não pode enfiar essa cânula aqui direto. Você tem que fazer o quê? Colocar uma luva estéril, umas luvazinhas plásticas, coloca na mão, elas são estéreis, não é luva de procedimento. Procedimento é uma luva branca. Essa luva estéril costuma ser de plástico. Você vai dobrar a ponta, segurar. Você vai respirar fundo pelo nariz, vai segurar. Você vai introduzir lá, aqui dentro, ó, aqui dentro, ok? Aí você vai soltar. Aí vai fazer... Vai chupar toda essa secreção que tá aqui dentro. E você tá com a sua respiração segurada. Quando você sentir falta de ar, você tira, põe o paciente para respirar. Porque ao mesmo tempo que você precisa de respiração, ele também precisa. Essa é uma técnica que os profissionais ensinam para que você se coloque, é uma técnica humanizada para você se colocar no lugar do paciente. Porque você está lá respirando muito bem, você está lá, ó. Enquanto você está puxando a secreção dele, ele está asfixiado, tadinho. Então, dobrou, tirou ali, desconectou, você coloca. Aí você solta aqui atrás para começar a chupar. Você não vai colocando e chupando, isso causa lesão, tá? Você dobra, coloca. Aí você solta, puxa, chupa, chupa. Chupa tudo o catarrinho que está ali, toda a secreção que está ali. Dobra de novo, retira. Você respira de novo, faz de novo o procedimento quantas vezes for necessário, tá bom? Entenderam como é que é a técnica de aspiração de traqueostomia? Sempre se colocando no lugar do paciente. Então, aqui, existe opa, só um instantinho, a sonda nasogástrica e a sonda oroentérica. O que quer dizer? O paciente se alimenta, ó, a sonda é introduzida. A gastrostomia é nessa região. A jejumostomia é nessa. Por que a professora está compartilhando essa tela com você? Para que você entenda que são abertos orifícios para o paciente. O que diferencia do nome não tem nada diferente, é só o local onde a sonda está localizada. E ali é o local onde o médico vai pôr para fora. Entendeu? Gastrostomia ou GTT. O que é GTT? É quando o paciente se alimenta por uma sonda que aqui, ó, é colocado direto no estômago e vai ficar para fora, o lugar onde você vai conectar a dieta do paciente. Aí não é no nariz, é direto. Eu posso até compartilhar a imagem com você depois sobre isso. Intestino, ó, gastro, jejum, gastrostomia, tá vendo aqui? Aqui, ó, vai ficar para fora. Aqui vai ser conectado no equipo que vai direto numa dieta. Então, o paciente já não engole. Ele recebe a dieta onde? Direto pela gastrostomia, ou seja, pela GTT. Então, a sigla GTT quer dizer que foi criado no estômago da pessoa ou na parede do abdômen esse orifício para quê? Porque o paciente ele não é capaz de conseguir deglutir. Ou seja, teve um AVC e foi prejudicada a parte da deglutição. Então, ele não pode comer pela boca. Então, dessa forma, alimento, líquido, tudo que vai ser passado, vai ser por essa abertura. Entenderam? Isso, então, é a gastrostomia. É uma cirurgia que é feita, ela é criada, o médico o especialista cria ali essa entrada para alimentação. A traqueostomia é para ar. A jejumostomia, a gastrostomia, alimentação. Então, tráqueo, ar, gastro, alimentação, ok? Olha lá. E esse cuidado? O que eu tenho que ter como cuidado? Ó, tá vendo aqui? O que eu tenho que ter muito como cuidado? O cuidador, normalmente, é ele que troca a dieta.
Toda vez que termina de passar essa dieta, o que é importante ele fazer? Passar água, para não obstruir essa sonda. Porque se obstruir, é complicado, porque daí tem que trocar. Essa sonda de alimentação, ela é cara. Por exemplo, o paciente que tem esse tipo de sonda, ele é acompanhado pelo home care. Então, a enfermeira está sempre ali orientando que tem que manter limpinho, curativo ali em volta. Normalmente, ele é feito depois do banho, dá banho no paciente, vai molhar, já lá, aproveita a água e sabão, tira o curativo, limpa ali, passa sorinho e tampa de novo. Sempre de uma forma séptica, tá bom? Se tiver sujidade, sangue, pus, coceira, qualquer tipo de sinal que algo você está vendo que não está bom no local, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? É informar o médico que está cuidando. Porque essa sonda, de repente, está causando alguma infecção e é muito rápido, entendeu? Então, você viu que está juntando um monte de pus, está saindo sangue, ixi, já fala com alguém da família, ou se você tiver o número direto do home care que está tomando conta ali, já avisa, fala, ó, a sonda aqui da dona Maria está saindo sangue, precisa de alguém para vir aqui olhar urgente, ok? Qual que é o procedimento? Antes de qualquer coisa que você vai manipular no paciente, é a lavagem das mãos, coloque a luva, limpe ali, se for na hora do banho, com água e sabão mesmo, passa a mãozinha ali com água e sabão. Depois que tomou banho, você vai renovar ali esse curativo. Se tiver alguma crosta, limpa com soro fisiológico. Pega um soro fisiológico gelado ali, joga e passa gás em volta para limpar. Caso ali, a hora que você estiver mexendo, você percebeu que está vazando algo de anormal, não espere. Avise para o profissional, ok? Após você limpou, tá bacana, tá tudo bonitinho ali, lembrando bem, você vai sempre fazer o quê? Após passar a alimentação, mas professora, que hora que eu passo essa alimentação? A nutricionista, porque para tomar esse tipo de dieta, para fazer o uso, esse paciente está sendo acompanhado pelo nutricionista, tá? Ela sempre vai deixar prescrito lá um exemplo. 300 ml de dieta e 200 de água. Então, toda vez que passou a dieta, passa água para limpar, para não obstruir, ok? Isso é para gastro, para jejum. O que muda? Aqui, ó, gastro vai ficar nessa região do estômago. Jejum vai ficar aqui, ó, nessa região do intestino delgado. Entenderam isso? É só um local. Ambas servem para alimentação. Ficou claro essa parte? Que ambas é para alimentação? Só que uma, é o médico que define qual é o lugar que somos nós. Então, se é o médico, por que gastrostomia? Porque a necessidade do paciente é que seja aqui. Por que jejunstomia? Porque é a necessidade que seja nessa região. O que mais que a professora quer que você saiba? Pacientes com jejunstomia, é como eu falei, é muito parecido. Tem que limpar ali o local com soro fisiológico da mesma forma na hora, que é um tipo de curativo, entendeu? Ali tem que estar sempre sequinho, tem que estar sempre bonitinho. Apareceu a presença de sangue ou pus, tem que comunicar. Tem que observar ali se está inflamado, se está infeccionado. Essa sonda, se ela está bem presa, porque, vamos supor, ela deve ficar fixada. Não deve ficar pendurado aquele negócio pesado. Você viu ali na imagem que eu compartilhei com vocês? Tem que ficar sempre fixadinho assim, ó, tampadinho, ok? Sem forçar. O que mais? Colostomia. Eu falei da jejum, tem a colostomia. Traqueostomia é ar, a gastro e a jejum é comida, é para se alimentar. E a colostomia é para eliminar, é para fezes, tá bom? O que acontece? A finalidade dela é porque o paciente não pode ser eliminado pelo reto ânus. Então, o médico faz a cirurgia e fica ali, ó, nessa região, essa abertura orifício, aonde tem que ficar uma bolsinha ali para poder ser desprezado. Então, essa exteriorização do intestino grosso fica ali através da parede abdominal e vai sendo eliminado. Não só fezes, como gases também. Olha só imagens. Observem aqui, me ajudem. Tem diferença? Tá tudo bem com essa daqui? Tá tudo bem? A resposta é não. Olha como tá inchado.
Essa daqui tá muito para dentro? Essa daqui tá muito para fora? Entendeu? A Jussara tá com um olharzinho ali que a professora ficou tão preocupada, mas é isso daí. É diferente. Isso aí deveria sair pelo ânus e não sai. Então a bolsinha fica presa. Só que você percebeu que aqui tem sinais que alguma coisa não está certa, ó. Não pode. Se houver isso daqui, tem que ser comunicado ao médico. Então, uma orientação que é muito importante, orientar sempre importante. A bolsa de colostomia, ela vem assim, ó. Tá vendo aqui a marca da tesourinha? Você é que vai cortar o tamanho que se encaixa de acordo com o orifício, entendeu? Ó, 64, ó, a abertura mínima é 19, o máximo é 64. Existe N tipo de modelos, ó, para todos os bolsos e para todos os tipos, ó. O paciente, normalmente, quando ele sai lá do hospital, ele recebe ali uma orientação do profissional, ele já vai sair mais ou menos sabendo como que é. Existe até nessas lojas que são especializadas em produtos médicos hospitalares, ó, o colete, para que o paciente possa sair, ó, sem sentir constrangimento nenhum. Aqui, ó, foi feito um cliente na hora que ele estava escolhendo qual que era a melhor bolsa para ele. O que o cuidador tem que ter ali como atenção? A hora do esvaziamento. Por quê? Como é que funciona? Vai trocar. Tem que conhecer como é que é o esvaziamento. Primeira coisa, onde que esvazia fezes? No banheiro. Então, se tem urina, fezes, ali sai líquidos também, não é só fezes, tá? Então, o melhor é fazer isso no banheiro. Abre o fundo da bolsa. Essa bolsa aqui, ó, tem tipo, observem aqui essa imagem. Depois eu coloco essa imagem para vocês lá no grupo. Tem algo chamado clamp. Tá vendo aqui, ó? Ele você roda e trava. Você pode esvaziar. É só rodar isso aqui. Olha lá a Bruna mostrando, gente. A menina é especialista no negócio. Estão vendo ali? Estão conseguindo ver que a Bruna... Ô, Bruna, depois tira uma fotinha, coloca lá no grupo para nós, combinado? O pessoal todo tá vendo? Isso, pode falar. Professora, Pois não, pode falar. o meu padrasto usa essa bolsinha aqui, ó. É para a vida toda. Deve ser essa daqui, ó. Isso mesmo. Aqui ele usa, ó. Então, mostra o clamp aí para nós. Vê se o pessoal consegue enxergar direitinho. O clamp. O clamp fica no final da bolsa lá. É para quando você vai desprezar, ó. Isso. Não, embaixo. Aqui. Isso. Tá vendo que ela tá mostrando ali, ó? O clamp fica dobradinho. A hora que o paciente vai lá no banheiro, só abre e solta e despreza. Ok? Então, é assim, ó. Vai lá no banheiro, abre, não vai tirar. Só vai desconectar essa parte e desprezar. Ok? Isso. Perfeito. Então, antes de fazer isso, o que tem que fazer? Vai manipular na bolsinha? Lavagem das mãos. Lave as mãos, retire essa bolsinha. Em alguns casos, se a bolsa já não estiver grudando fora de trocar, você pode retirar ela para desprezar. Se for só para desprezar o que está ali, que está pesadinho, você vai lá, você não vai tirar ela inteira, você só vai retirar o clamp embaixo. Segura firme a pele ali e retira. Se for remover, tem que limpar aqui essa região com o quê? Água e sabão. Lava normal e seca. Porque tem que secar, porque senão o adesivo ele não gruda direitinho, ele não fixa direitinho, tá bom? O que mais que não dá para esquecer? Inspecionar sempre que for trocar, se tá vermelho vivo, nunca vermelho escuro. Porque se está vermelho vivo é porque tem vida. Se está escuro, pode estar começando a necrosar. Está acontecendo alguma coisa ali que não é normal. Está liberando muco, quer dizer, aquela secreção amarelada que você está vendo que não é fezes, não é sangue, tem que ver se é muco ou é sangue. Está saindo cor pálida, azulado, tem que procurar um médico na hora, que alguma coisa não está bacana, ok? Então, diante disso, limpou ali em volta, limpe com água morna. Se você tiver compressa em casa, se não tiver, sabe aqueles paninhos de fralda? Deixa ele de molho na água sanitária e depois põe para secar e limpe suavemente. O correto é utilizar aqui o quê? Gaze ou compressa.
Não tem gás, não tem compressa? Use pano de fralda. Paninho de fralda é um paninho sensível, tá bom? Que é para poder limpar e não machucar, porque aqui também é sensível. Limpe ali, não esfregue, use sabonete neutro de preferência. Se necessário ali, ó, peça ajuda na primeira troca, porque o paciente quando vai para casa não tem ainda, ele sempre tem que voltar para o profissional acompanhar como tá, ok? O que mais que tem que saber? Que é opcional, mas tem pessoas que elas fazem o quê? Tem um tipo de não é um óleo, não, um produto próprio, que ele, se você passar na pele, ele ajuda a melhorar a aderir à bolsa, entendeu? Porque se essa bolsa soltar, as fezes da pessoa sujam toda a roupa dela, entendeu? Então, se você decidir querer orientar o seu cliente a respeito, compre. Nessas empresas de casas especializadas que eu comentei com você, tem esse tipo de produto, tá? Passou, então, fixou, é só colocar uma nota. Professora, eu estou com dúvida. Está com dúvida? Lá na apostila, na página 45, tem esse passo a passo que eu mostrei para vocês. Viu? Ainda ficou com dúvida? Pergunta para mim lá no grupo, tá bom? Posicionou a placa para medir ali o tamanho que tem que cortar. Já fica, você já sabe que você tem que se preparar. Essa bolsa, ela tem ali um tempo hábil para se usar ela, entendeu? Mas vai muito do cuidado que você tem. Vai trocar de bolsa? Igual a Bruna mostrou ali. Já tem os tamanhos dos orifícios, tenha tudo separadinho antes de começar a mexer. Tá bom? Para não ficar muito tempo exposto. Somente nesse clima seco que a gente tem. Tenha tudo separado certinho, orientou seu cliente e trocou. Pronto. Hoje, a gente falou aí das ostomias em geral. Traqueostomia, gastrostomia, jejum e colônia. Próxima aula, o que nós vamos falar? Sobre a higiene oral. Ah, professora, higiene oral é escovar o dente. Não. Por que é importante, independente se o paciente está acamado ou não, tem que escovar os dentes? Próxima aula eu vou falar e mostrar para você o porquê. O que tem na boca e o que atinge o coração. O coração, isso. Se você não assistir a próxima aula, você não vai saber. Cena dos próximos capítulos. Gente, está quase encerrando a nossa aula e eu vou deixar essa seguinte mensagem para vocês. Abrir a mente para novas ideias é apenas uma questão de escolha. Ou você fica parado no ninho, ou você vai aprender a voar. Eu quero com vocês para voarem, para aprender coisas novas, para abrir a mente de vocês. E a cada hora, gente, no mercado, lançam